beleza pura? Vamos falar agora sobre potencial elétrico. Na verdade, nós já falamos sobre potencial elétrico quando eu expliquei energia potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Então essa grandeza física já foi explicada, só que agora a gente vai dar uma aprofundada. Vamos ver tudo que dá para o vestibular cobrar da gente dessa parte de potencial elétrico, beleza? Bom, relembrando, potencial elétrico é a energia potencial sobre a carga, né? Quanto que tem de joules para cada coulomb, que é K sobre D. Importante, turma, potencial elétrico é uma grandeza escalar, né? Então ela está no grupinho das escalares, né? Lembrando, no grupinho das vetoriais só tem força e campo elétrico. Guarda isso no seu coração. Vetorial só vai ser a força e o campo elétrico. O resto é escalar, tá, pessoal? O que isso significa? Que 2 mais 2 dá 4, não importa ângulo, não importa nada. 2 com menos 5 vai dar menos 3. Então 2 volts com menos 5 volts dá menos 3 volts, tá bom? Lembre-se, no caso do campo elétrico, pessoal, na hora que você vai fazer o cálculo, entra o módulo da carga. Aqui não é o módulo, então se a carga for positiva, o potencial criado é positivo. Ou seja, uma carga de 5 microcoulombs vai criar um potencial positivo. Uma carga de menos 5 microcoulombs vai gerar um potencial negativo. Tá ok? Eu fiz aqui um gráfico para vocês entenderem como que funciona a variação do potencial conforme vai se afastando da carga. Bom, o raciocínio é muito parecido com o que a gente já fez N vezes, inclusive com o campo elétrico. O que acontece, pessoal? Conforme a distância vai aumentando aqui, ó, o potencial vai diminuindo se a carga for positiva. Então, ó, se a carga é positiva, quando a distância aumenta, o potencial, ó, vai diminuindo. Né? Então, teoricamente, lá no infinito, ó, o potencial vai chegar no zero. Beleza. E se a carga for negativa? Se a carga for negativa, acontece o contrário. O potencial vai aumentando, ó, até quase chegar no zero. Não, Meca, não está diminuindo, não, está aumentando, gente, ó. Compara, por exemplo, aqui menos 10 volts e aqui menos 5 volts, ó. Conforme a distância aumenta, ó, o potencial de menos 10 foi para menos 5. Ele está crescendo, né? Isso é uma das coisas que mais os vestibulandos acabam errando. Então, quando a distância aumenta, se a carga for positiva, o potencial vai diminuindo. Quando a distância aumenta, se a carga for negativa, o potencial vai aumentando. Tá bom, gente? Não esquece que menos 5 é um número maior do que menos 10. E se eu pegar aqui assim, ó, 10 e aqui assim 5, né? Daqui para cá, o que está acontecendo? A gente está baixando, né, turma? Aqui eu estou diminuindo e aqui eu estou aumentando. Muito cuidado com isso, tá? De boa. Ô, Meca, e se tiver mais de uma carga? Se forem várias cargas, né? Se eu quiser saber o potencial criado por várias cargas. Turma, se forem várias cargas, é muito simples. Calcula o potencial que cada uma criou naquele ponto. Calcula o potencial que cada uma criou naquele ponto e depois soma todo mundo. Então, ó, potencial resultante de um ponto é a soma dos potenciais criados por cada carga. Não entendi nada. Calma. Vamos lá. Exemplo. Coloquei uma carga aqui, positiva. Coloquei uma carga aqui, negativa. E eu quero quanto vale o potencial em P. Então, nós temos duas cargas. Poderia ter 3, poderia ter 4, poderia ter 5 ou poderia ter uma só. Vamos lá. Lembre-se. Essa carga cria potencial no ponto P. Essa carga cria potencial no ponto P. Ah, Meca, como que você sabe? Olha, se eu colocar uma vítima aqui, vai ter uma energia nesse sistema. Essa que é a ideia. Entendi. Como que calcula o potencial que essa carga 1 está gerando? K, Q sobre D1. O K, 9 vezes 10 a nona. A distância dela ao ponto é 1 metro. E o valor dela é 4 microcoulombs. 4 vezes 10 a menos 6. Então, 9 vezes 10 a nona, a distância é 1 metro e a carga é 4 vezes 10 a menos 6. Fazendo a continha, 4 vezes 9, 36, 1000 volts. Se só tivesse essa carga,
o potencial aqui seria 36 mil volts. 36 mil joules por coulomb, tá? Beleza, coloquei outra aqui. A distância dela ao ponto são 5 metros. Kq sobre D, o K é 9 vezes 10 a nona. A distância são 5 metros. E a carga, pessoal, menos 5. Então aqui entra o menos 5, ó, tá vendo? Eu pus até de outra cor. Menos 5. Ah, entendi. Cancelou 9 mil volts. Ou seja, se só tivesse essa carga, aqui teria 9 mil volts negativo. Tranquilo, pessoal? Como tem as duas, é só somar. 36 somado com menos 9 dá 27 mil volts. Se eu colocar mais uma carga aqui, e essa carga, porventura, tenha gerado 7 mil volts negativo. 27 mil somado com menos 7 daria 20 mil. Enfim, pessoal, se você colocar um sistema com N cargas, calcula o potencial que cada uma está criando, e aí o potencial resultante é o somatório dos potenciais. Essa coisa estranha, né? Isso quer dizer somatório, né? De I igual a 1 até N de VI. Isso aqui quer dizer o seguinte, turma, soma todo mundo. Essa aqui é a ideia, beleza? Já iam? Vamos falar agora sobre superfícies equipotenciais. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Superfícies equipotenciais. Equi quer dizer mesmo. Então, as superfícies equipotenciais nada mais são do que aquelas superfícies onde o potencial é igual. Então, 10 volts aqui, 10 volts aqui, 10 volts aqui, 10 volts aqui. Essa é uma equipotencial. 20 volts, 20 volts, 20 volts, outra equipotencial. Então, é um lugar geométrico onde, naqueles pontos que você definiu, o potencial é igual. Ok? Muito importante saber isso aqui, pessoal. As superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Vamos relembrar como é que a gente desenhava as linhas de força, né? As linhas do campo elétrico, né? Então, quando eu tinha uma carga positiva, lembra? Ó, carga positiva gera campo o quê? De afastamento, né, pessoal? E carga negativa gera campo de aproximação. As equipotenciais sempre serão perpendiculares, ó, às linhas de força. Perpendiculares às linhas de força. Ó. O que define a equipotencial é que ela tem o mesmo valor de potencial e elas são sempre perpendiculares às linhas de força. Meca, como que eu sei que essa superfície é uma equipotencial, essa é outra equipotencial, essa é outra equipotencial? É bastante simples, pessoal. Peguei um exemplo numérico, toda vez que a gente põe número facilita pra gente, né? Então eu peguei uma carga elétrica positiva, de valor 10 microcoulombs, e quero o potencial, ó, então ela tem 10 microcoulombs, eu quero o potencial a uma distância de 1 metro. E depois 2 e depois 3, tá? Então a distância de 1 metro, depois 2 metros, daqui aqui 2 e depois 3, tá bom? Bom, vamos fazer o cálculo rapidinho aqui para não perder tempo. Kq sobre D, o K é 9 vezes 10 a nona, a carga 10 microcoulombs, 10 vezes 10 menos 6, a distância de 1. Ou seja, se eu pegar a distância de 1 metro da carga, aqui a 1 metro da carga, são 90 kV, 90 mil volts. Beleza. Se eu pegar a distância de 2 metros dessa mesma carga, é só colocar o número 2 aqui embaixo, tá bom? 9 vezes 10, 90 dividido por 2, 45. Então aqui, a 2 metros, então 1 metro é 90 mil, a 2 metros é 45 mil. Agora eu vou pegar 3 metros, pessoal. 3 metros, é só substituir a distância por 3 e vai dar 30 mil volts. Beleza. 30 mil volts, quilovolts. Pronto. Ficou horroroso aí, né? Mas eu desenhei aqui embaixo melhor. Então vamos ver o desenho aqui de baixo. Então vamos lá. Gente, vocês concordam comigo que 1 metro, daqui aqui é 1 metro, só que daqui aqui é 1 metro, daqui aqui é 1 metro, daqui aqui é 1 metro, daqui é 1 metro, existe uma região inteira que está a uma distância de 1 metro da carga. Então todo mundo que tiver a 1 metro da carga vai ter 90 mil volts. Então essa é uma equipotencial. É a equipotencial de 90 mil volts. Entendi, Meca. 2 metros é aqui. Só que aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então essa aqui é outra equipotencial, que tem 45 mil volts. E a outra, o mesmo raciocínio. Então isso é muito legal, turma. Por quê? Vamos entender a importância de saber as equipotenciais, né?
Quando uma partícula vai se movimentar, lembra? O trabalho para ir de um ponto A até um ponto B é QVA menos VB. Então, ó, eu sei calcular o potencial de A, sei calcular o potencial de B. Então, tem muitos exercícios em que você tem que calcular o potencial e aí ele pega, sei lá, uma carga positiva e vai daqui até aqui, por exemplo. Tá ok? Ou pega uma carga negativa e vai de um ponto a outro. Resumindo, pessoal, para o cálculo do trabalho, pode ter dois padrões de questão, dois padrões de exercício. Ou você calcula o potencial e depois calcula o trabalho, ou ele já te dá essa figura com os potenciais, pessoal. Se ele já te der essas figuras com potenciais, é só você olhar de onde a partícula foi e para onde ela chegou, de onde ela saiu e onde ela chegou. Pronto, está resolvido. Aí você coloca aqui e calcula o trabalho da força elétrica. Lembre-se sempre que o trabalho não depende da trajetória, só vai depender do potencial que ele saiu e do potencial que ele chegou. Tá bom? Vou falar mais um pouquinho de equipotencial. Vamos lá, pessoal. Agora eu desenhei uma carga negativa com o mesmo valor desse exemplo que eu acabei de dar, só que menos 10 microcoulombs. E peguei de novo as três distâncias, de 1, 2 e 3. E desenhei novamente a de 10 microcoulombs com as distâncias. Bom, turma, se eu for fazer o cálculo, né, desse caso aqui, V, K, Q sobre D, é a mesma coisa que o cálculo anterior, só que aqui é o sinal de menos, tá vendo? O que isso quer dizer? Que a 1 metro, como tinha dado 90 mil, vai dar menos 90 mil. A 2 metros, 45 mil, menos 45 mil. E assim vai. 3 metros, menos 30 mil. E aqui, nesse e nesse, eu já desenhei quem, pessoal? As linhas de força. Lembra que eu falei para vocês que as equipotenciais são perpendiculares às linhas de força? Então tá aqui, ó, as equipotenciais perpendiculares às linhas de força. Beleza, turma? Na próxima aula a gente vai falar sobre como são as equipotenciais no campo elétrico uniforme. Mas por enquanto vamos começar com partícula só, tudo bem? Então a carga positiva gera campo de afastamento e carga negativa gera campo de aproximação. Então essa aqui é a ideia, pessoal. Então olha que interessante, ó. As linhas de força apontam sempre para o menor potencial. Vamos ver se isso é verdade? Aqui é 90 mil, aqui é 45 mil, aqui é 30 mil. Então a linha de força está apontando sempre para o menor potencial. Aí você fala, você fez para positiva, vamos ver para negativa? Vamos lá. Aqui é 30 mil, aqui é 45 mil negativo, 30 mil negativo, 45 mil negativo, 90 mil negativo. Ou seja, para cá eu estou diminuindo, né, o potencial. 30 mil, menos 45 mil, menos 90 mil, tudo negativo. Então, aqui também aponta para o menor potencial. Ela aponta para o menor potencial. Ela aponta para o menor potencial. Sempre, tá? Então, as linhas de campo, sempre, se elas estão para lá, significa que o menor potencial é para lá. Se elas estão para cá, significa que o menor potencial é para cá. Só lembrando, menos 90 é menor do que menos 45 mil, que é menor do que menos 30 mil. Tá bom, pessoal? Bom, agora uma coisa importante. Se eu colocar essas mesmas duas cargas, essa e essa, aqui eu fiz um desenho separado. Se eu tivesse colocado uma aqui e outra aqui, há uma distância de 6 metros uma da outra. Presta bastante atenção nisso, que muita gente confunde. Bom, coloquei uma distância de 6 metros, pessoal, o que vai acontecer? A 3 metros, aquela carga gera 30 mil volts. Então, esse cara gera 30 mil volts. E o outro cara, essa negativa, também está a 3 metros, tá vendo? Daqui aqui é 3, daqui aqui é 3. Peguei o ponto do meio, né? Então, a carga negativa, vou pôr vermelho aqui, ela gera menos 30 mil. O que significa, turma? Que o potencial aqui é zero. Então aqui é 0 volts. Bem no meio é 0 volts, tudo bem? Aqui é 0 volts de resultante. Só que não quer dizer que não tenha campo elétrico. E muitos exercícios cobram isso e a galera cai que nem um patinho, né? Por quê? Apesar de ser 0 volts a potencial resultante,
Olha o campo elétrico como a gente aprendeu. Lembra? A gente fez esse caso. Então, o fato de ter campo elétrico ou o fato do potencial elétrico ser zero não quer dizer que não tenha campo elétrico. Tá bom? Muito cuidado com isso daí. Bom, galera, resumindo tudo que a gente falou, né? Então, as superfícies equipotenciais são aquelas superfícies que têm mesmo potencial. Tranquilo? Para calcular é K por D para cada carga. Certinho, turma? E não esqueçam, quando a gente fizer, eles são sempre perpendiculares às linhas de força. Sempre perpendiculares, tá vendo? E aponta sempre para o menor potencial, tá bom? E se você quiser o trabalho para mexer uma carga de um ponto a outro, não esquece nunca disso, pessoal. O potencial ele vem diretamente associado com o trabalho para levar de A até B, que multiplica VA menos VB. Não esqueçam disso aqui. Beleza? Forte abraço, galera. Tchau, tchau.